Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 133. Eu creio que os irmãos podem me ouvir muito bem agora, né? Graças a Deus e graças ao irmão Marcelo Tinoco, que preparou esse microfone sem fio e que está funcionando muito bem, não é verdade? Obrigado, pastor Felipe. Salmo 133. Este salmo, ele era cantado em Israel, em Jerusalém, quando o povo de Deus ia subindo para a casa de Deus. Na Bíblia, todas as vezes que usa um verbo em relação a Jerusalém, a Sião, a casa de Deus, as pessoas sempre sobem, elas nunca descem. Quando elas saem de Jerusalém, quando elas saem do templo, elas descem. Esse salmo, em algumas Bíblias, talvez esteja traduzido aí como Salmo ou Salmos dos degraus da ascensão. Tem alguma Bíblia que tem essa tradução assim? A sua Bíblia tem? Sua Bíblia tem também? Ótimo. Que bonito, né? Shir Hama'alot, em hebraico, que tem a ver com isto, né? O cântico da ascensão, da subida. Esse é o título no texto original em hebraico. O primeiro versículo na Bíblia hebraica é este. Há muitas palavras no texto bíblico original que nós não encontramos nas traduções. Primeira palavra, como nós falamos com os irmãos, esse Shir Hama'alot, que é o cântico da ascensão, cântico da subida, cântico dos degraus. Então fala Le David, né? Fala que é de Davi. Mas há controvérsias sobre se ele é de Davi mesmo, porque o templo ainda não existia quando Davi morreu, na verdade. Muitas coisas foram escritas dedicadas a Davi, como se fossem para Davi, em memória a Davi. Não necessariamente que tenha saído da pena de Davi, das suas mãos, dos seus lábios. Mas nós vemos esse texto como um texto de Deus, como se fosse o próprio Deus falando conosco. Nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus fala conosco através dela. Então esse texto é como se Deus estivesse falando para o seu povo, para nós. A primeira palavra que nós temos traduzida para o português no texto hebraico é a palavra riner. Esta palavra, né? Esta palavra riner, essa palavra é a palavra Yahad. Muito obrigado, a palavra Yahad. Muito bem. Não, pode deixar essa palavra Yahad. Muito bem. Essa palavra é Yahad. Yahad. Essa palavra Yahad, na verdade, é sobre o tema desse salmo. Né? Esse salmo é sobre unidade, sobre união. Esse é o sentido desta palavra, né? Que encontra-se no texto bíblico. É a palavra central deste texto. Unidade, união, comunhão,
eu creio que seja a coisa mais importante como marca da igreja, como nossa marca, de uma família também. Eu creio que o louvor que nós vimos aqui, tão bonito, né? Tão bonitas as coreografias, as danças. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para frente, eu vou para trás. Que lindo aquele cântico. Quinta-feira também um louvor maravilhoso. Tudo isso tem valor zero sem unidade, sem comunhão. Unidade não é fácil, comunhão não é fácil, porque nós somos diferentes. Olha bem para a sua mão. Se você puder olhar para o seu pé, olha para o seu pé. E veja se eles são parecidos. Nem parecidos são. Mas eles formam o nosso corpo o quê? Uma unidade. Uma unidade. E a rádio. Uma união. A mão não pode ficar brigando com o pé. Veja bem o seu nariz, se você conseguir vê-lo, né? Ficar olhando assim. Tem que ir para o espelho, não é verdade? A orelha é mais difícil ainda, você tem que ter um espelho mesmo para olhar para o ouvido. São diferentes. São diferentes. Mas imagina bem se todo o corpo fosse nariz. Seria feio. Então esse salmo é sobre isso, sobre a coisa mais importante na vida do povo do Senhor, da Igreja de Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É a coisa mais importante na sua família. Você casou com uma pessoa que não é igual a você. E para sua surpresa, você tem filhos que não são iguais a você. Mesmo que tenham um rostinho parecido, um nariz parecido, não são iguais, são diferentes. Mas é importante você aprender, porque a gente pode aprender as coisas, né? A viver em união com as pessoas que são diferentes de nós. Diferentes de nós. Sei que tem dias que você pode acordar, olhar para o seu cônjuge e falar assim, meu Deus, como eu fui casar com essa pessoa que é completamente diferente de mim, na verdade. Ou você pode olhar para o seu filho, ou para a sua filha e dizer, meu pai do céu, será que é meu filho mesmo? É tão diferente. Porque nós somos diferentes. Somos diferentes. Precisamos aprender a construir a unidade no lar e precisamos aprender a construir a unidade na igreja. Esse salmo fala sobre isso. Sobre essa coisa que é a coisa mais importante na vida da nossa igreja. Coisa mais importante. Logo no texto hebraico, que nós temos a tradução em português aí, como foi aparecida aí o querido irmão Eustáquio, que tem preparado tudo com muito carinho, né? Aparece a palavra essa interjeição, essa exclamação, é a palavra rené. Essa palavra rené que está ali, né? O re, o num e o re de novo. Essa palavra tem o propósito de chamar a atenção dos ouvintes do escritor, dos leitores do escritor. Ele quer chamar a atenção. E poderia ser traduzida como vejam. Alguém tem essa tradução aí? Vejam, veja, olhe. Alguém tem essa tradução? Ninguém tem essa tradução? A pessoa com quem eu combinei não veio hoje, não é verdade? Então, vejam, olhem, prestem atenção. Essa é a ideia, essa é a ideia. Então você percebe nesse texto bíblico, o escritor bíblico, passando toda a emoção, todo o entusiasmo, toda a admiração, toda a empolgação dele para aquilo que ele vai falar. E aquilo que ele vai falar, o assunto dele é o quê? Qual é o assunto?
unidade, união, comunhão. Esse é o assunto dele. Mas ele está empolgado, mais empolgado do que eu aqui nesse púlpito, na verdade, né? Na verdade, eu tenho procurado tomar cuidado com a minha fala, com o meu rosto, minha face, o meu corpo. Tenho receio, às vezes, de passar, através do meu corpo, uma mensagem que eu não quero passar. Uma mensagem de raiva, talvez, ou de aborrecimento. Não, eu quero passar uma passagem de alegria, de amor, de entusiasmo, mas posso passar uma outra mensagem. E depois, quando vejo no YouTube o nosso vídeo, meu Deus, vou apagar isso, na verdade. Vou apagar, vou mudar essa. Pedi o irmão Paulo para colocar só aquele rosto meu bonito no WhatsApp, aquele rosto bonito meu no Facebook, né? Eu tenho uma irmã que tem uma foto linda dela no WhatsApp, eu brinco com ela, essa foto sua, né? Você pegou essa foto não sei aonde, na verdade, eu digo para ela. Bem, então esse escritor bíblico está falando disto, né? Desta unidade. Desta união, desta comunhão, né? E ele começa falando, vejam, prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção. E logo depois, ele usa uma expressão, martov, martov. Ele usa essa expressão, né? Martov. O tov vocês já aprenderam, né? Que é bom. E o mar é uma outra expressão, outra interjeição no texto. Que bom. Então ele fala assim, vejam, prestem atenção, que bom, que coisa boa. Como é bom! Isso, a maneira como ele vai falando, se percebe essa empolgação, esse entusiasmo, essa admiração, essa alegria, essa ternura desse salmista, como se fosse o próprio Deus falando. Mais do que Davi. E como se não bastasse ele falar Martov, ele diz o Marnaim, o Marnaim. Ele usa o Marnaim, mas ele usa antes do mar, ele usa que é uma conjunção aditiva. Né? O Marnaim, o Marnaim. Ele não cansa então de usar essas coisas, né? Essa primeira letra ali é como se fosse o nosso E, né? E é o chamado de vav conjuntivo, uma adição, né? E. Então ele diz, Martov, o Marnaim. Então ele está naquele êxtase, naquele estado de espírito. Ele diz, René, vejam, Martov, que bom, o Marnaim, que delícia, que agradável. Que prazer! Está falando dessa maneira. Esse homem está... Esse nosso Deus está num estado de exultação, na verdade. De empolgação, na verdade. Que coisa linda, que coisa fantástica. Então não tem como você ver o texto bíblico, aí você para e fica parando, assim, maravilhado, mergulhando no texto bíblico, cavando lá fundo, para sentir a mesma emoção do salmista, né? Aí ele diz, tudo isso para dizer, né? Martov, o Marnaim, que vocês vivam em união. Que os irmãos vivam em união. Vivam em comunhão, sem briga, sem dissensão, sem agressão.
sem acusações. Quando é que vai ser possível isto? Certamente o escritor bíblico, ele estava vendo lá do templo, talvez, olhando lá para baixo, as pessoas subindo, caminhando, as famílias, talvez de mãos dadas, talvez abraçadas. Precisamos de uma gerente de coreografia para quando o pastor ir falando, parecer um grupo aqui abraçado, né? Um grupo aqui de mãos dadas, não é verdade? Né? Para ir ilustrando, né? Como é que é. Então essa é a ideia que o escritor vai passando. É claro que você tem que fechar o olho, mergulhar no texto, repetir o texto, Rener, Martov, o Marnaim, aí você vai mergulhando. É claro que de vez em quando sua esposa abre a porta e pergunta: o que você está fazendo com os olhos fechados aí, né? E pensando nessas coisas, não é verdade? Você está pensando naquele texto, né? Você está pensando naquela passagem. Eu tive estudando essas duas palavras, né? Tov e Naim, bom e agradável. Ela aparece várias vezes no texto bíblico do Antigo Testamento, relacionadas a Deus. E eu gostaria de compartilhar, dentre essas expressões, duas ocorrências em que ela ocorre, em que ela aparece. Uma está no Salmo 135, bem pertinho de você aí, no versículo 3. Diz assim: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Qual é a palavra em hebraico? Tov. Essa é a palavra que está ali. Cantai louvores ao seu nome, porque é a palavra Naim. Que coisa linda. A união, a comunhão do povo do Senhor é como o Senhor. É um retrato de Deus. A nossa comunhão, a nossa união, a nossa fraternidade, a nossa comunhão, a nossa unidade, é como louvor que é prestado a Deus, que é algo que é Naim, agradável, delicioso. Imagina um pai e uma mãe que vê os seus filhos brincando. O que é? Naim, agradável. Se vê brigando, desagradável. Desagradável. Então eu fui pesquisando no Antigo Testamento, onde eu tenho essas duas palavras juntas, ocorrendo, onde elas estão. Deixa eu procurar. Quanto tempo durou? Vocês nem imaginam. Horas e mais horas. Dias e mais dias. 147, Salmo 147. Versículo 1. O salmista diz: louvai ao Senhor porque é bom. Aí ele diz: Tov o Naim, bom e agradável e delicioso cantar louvores ao nosso Deus. Assim, que coisa linda. A unidade, a nossa união é isto. É algo bom, é como um louvor para Deus, o nosso Pai. Ele olha e fala assim: que coisa boa. Aqueles meus filhos da Igreja Batista Sião, do dia 2 de outubro de 2022, que coisa linda. A união deles, a comunhão deles, que coisa agradável, deliciosa para mim. Pregação sem a união da igreja é zero. Dia do membro sem união da igreja é zero. A obra social da igreja sem união da igreja e sem essa comunhão é
Missões sem união e comunhão é zero. Vejam bem, irmãos, quanta coisa, né? Aí o escritor bíblico, ele prossegue no Salmo 133, vamos voltar para o texto bíblico, né? Ele faz duas comparações. Ele diz que esta união, essa unidade, essa comunhão do povo do Senhor, ele compara com duas coisas. Versículo 2, ele diz que é como o óleo, né? Ele diz, é como o óleo. Tão interessante esta kashemen, né? Como óleo, kashemen. Essa palavra shemen, tem o kashemen e tem só shemen. Shemen só é o óleo, né? Esse K aqui significa como, uma interjeição também, né? É uma comparação, como se fosse um advérbio, né? Ele faz uma comparação, não de superioridade, não de inferioridade, mas uma comparação de anterior, não, é anterior a isto. Parabéns, parabéns, parabéns. O Eustáquio já está sabendo hebraico e grego, na verdade, né? Isso aí, né? Kashemen. Ele como óleo. Esta palavra shemen, ela ocorre quase 200 vezes no texto hebraico do Antigo Testamento. Esse óleo que foi traduzido aí, nesse shemen, ele serve na Bíblia para muitas coisas, muitas coisas. Esse óleo serve para acender as lâmpadas das casas. Vou mostrar para os irmãos um texto que fala sobre isso, inclusive a casa de Deus e a casa das pessoas. Shemen, é o mesmo óleo. Esse shemen serve para ungir os servos de Deus, os sacerdotes, os reis. No capítulo 16 de Samuel, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 16, nós encontramos Samuel indo, versículo 13 de Samuel, 1 Samuel 16, 13, diz que tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então veja bem, diz o texto bíblico que Samuel ungiu o Senhor, ali traduzido por azeite. Mas no texto bíblico original, qual é a palavra? Shemen. Qual é a palavra? Shemen. Então poderia ser traduzido. Então a gente está lendo a Bíblia em português, pensa que esse azeite é diferente daquele óleo. Não pensa, não pode pensar isso? Mas é a mesma palavra. Então esse shemen, esse óleo que o salmista diz, olha, a união do povo de Deus é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, ungindo Arão, vai descendo pela barba dele e vai à orla. Alguns dizem que a orla dessa roupa está aqui, outros dizem que é a borda que vai lá embaixo, né? Pouco importa isto. O que importa é que essa união do povo do Senhor é algo tão poderoso como o óleo que ungiu Davi e que depois da unção o Espírito do Senhor tomou posse dele, na verdade. A nossa união aqui, na casa do Senhor, como povo do Senhor, essa nossa comunhão é como uma unção. As pessoas vão sair daqui cheias do Espírito Santo. Por causa dessa união, é um testemunho de que Deus está aqui, na verdade. Deus está aqui. Qual é a prova? A pregação? O louvor? A coreografia? O banquete? Não! A oferta? O valor da oferta? Não! Qual é a marca de que Deus está conosco? A união.
Aí vamos sair daqui cheios do Espírito Santo, porque fomos ungidos com óleo, que tem um nome também de união, de comunhão do povo do Senhor. Texto do Êxodo, capítulo 25. Aí eu fiquei procurando. Onde é que tem a palavra Shemen, em hebraico. Onde é que está a palavra Shemen? Onde é que está a palavra Shemen? Onde é que está a palavra Shemen? Mais de 200 vezes. Quase 200 vezes. 193 ocorrências. E no Êxodo capítulo 25, versículo 6, essa palavra aparece 2 vezes, e uma das vezes aparece logo seguido por um vav conjuntivo, um e, mostrando então o sentido mais. Então ele diz azeite para a luz. Qual é a palavra ali? Shemen. Shemen. Especiarias para o óleo. Poderia ser perfumes do óleo da unção. A tradução, eu tenho uma proposta de tradução. Que seria perfumes do óleo da unção. E, ao vav ali, e o perfume desse óleo da unção. E o perfume desse óleo da unção. Então esse Shemen, ele serve para ungir o servo do Senhor, serve para iluminar a nossa vida, a nossa casa, serve para perfumar. Quando tem a união no nosso meio, o clima, o perfume exala, não é verdade? Mas quando não há união, quando há dissensão, briga, divisão, acusações, não tem esse perfume. Não tem esse perfume. Há pessoas que criticam tanto, que a gente está muito... Eu não sei o que eu estou fazendo do seu lado, na verdade. Desde quando você levantou, você está me acusando. Você está reclamando das coisas que eu faço. Não sei o que eu estou fazendo na sua companhia. Se você sai com uma pessoa, de cá a pessoa está sempre reclamando, sai para um lugar, está sempre reclamando, reclama de você, reclama de tudo. Acusa tudo, erro em tudo. Mas essa união é como o Shemen, é como esse óleo que perfuma, que ilumina, espanca as trevas, unge. Aí eu fiquei me perguntando, como é que essa palavra foi traduzida para o grego? Mente, né? Por que a gente fica perguntando essas coisas, né? Cala-te, né? Trabalhe menos, né? Trabalhe menos. Para que o povo vai querer saber disso, não é verdade? Para quê? Como é que essa palavra foi traduzida para o grego? Então essa palavra foi traduzida por grego. Desculpe-me. Miron, em grego, né? Miron. E foi traduzido também por Elaion. Eu acho que o Elaion, não sei se tem o Elaion, mas o Miron é uma tradução. O Miron é o óleo. Salmo 133, por exemplo, aparece Miron. Uma das traduções da Septuaginta, que na Septuaginta é uma ilusão pensarmos que temos apenas um texto. Como é uma ilusão pensar que temos apenas um texto grego do Novo Testamento. Os irmãos estão me entendendo ou não? Há vários textos, há vários manuscritos. E há variações no texto, sim ou não? Sim, há variações no texto. Elaion, eu também coloquei o Elaion, muito bom. Então essas duas, o Elaion literalmente é a oliva, é a oliveira ou a oliva, parece nesse sentido. Como os irmãos sabem, essas palavras gregas, elas não foram usadas apenas para
para a Bíblia. Elas já existiam, os gregos já existiam antes da Septuaginta, no ano 300 a.C., antes do Novo Testamento ser escrito em grego. Bem, o texto, por exemplo, de Êxodo 25:6, aparece a palavra elaion. Em alguns textos da Septuaginta, em outros textos, miron. No Novo Testamento, capítulo 7, depois os irmãos vão conferir o texto bíblico, aparece várias vezes essa palavra elaion e miron, no texto, porque Jesus fala, Simão convidou Jesus para ir na casa dele, né? O fariseu, e Simão não ungiu Jesus. Jesus disse, você não usou o elaion para me ungir. Mas essa mulher, Jesus fala, essa mulher usou o miron. Quer dizer, ele está usando as palavras no sentido de quê? De sinônimas. Estão me entendendo? No sentido de sinônimas, são palavras sinônimas. Mas mostrando ali o uso destas palavras naquele mesmo sentido que temos no Antigo Testamento. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele disse que o bom samaritano, quando ele viu aquele homem quase morto à beira do caminho, Jesus disse que ele pega o elaion, o óleo da oliva, e ele cura, ele aplica nas feridas daquele homem. Tiago, no capítulo 5 da sua carta, ele diz que os presbíteros, os presbíteros, os pastores, quando fossem orar por alguém que estava enfermo, devia levar o elaion, o óleo. Então, a unidade, voltando então para o texto do Salmo, a unidade, porque o salmista diz que a unidade do povo de Deus é como óleo. Né? Ele diz é como óleo. É como óleo. Esse elaion, esse shemen, é como esse óleo, é como esse miron. É como esse óleo que unge, que ilumina, que perfuma, que cura. Que cura. Então uma pessoa vem para a casa de Deus hoje, por exemplo, digamos que você esteja doente. Você encontrou tanta comunhão aqui na igreja, a pessoa vem aqui para a igreja, ela está doente, mesmo que não seja membro da igreja. Ela encontra aqui tanta união, tanta comunhão, tanta unidade, que essa unidade, esse clima aqui, faz o que com a pessoa? Cura a pessoa. Estou curada. Estava precisando disso. Eu vivo no inferno, as pessoas se acusando no meu trabalho, na minha casa, uma briga, cachorro e gato, dos tempos antigos, que hoje em dia cachorro e gato estão dormindo juntos, na verdade. Né? Então, a pessoa sai curada. Agora, se a pessoa vem aqui na igreja e se encontra briga aqui entre nós, ela sai doente. Ela sai doente. A nossa unidade pode curar. A nossa comunhão pode curar. Porque o salmista disse que vejam, olhem, que bom, que agradável. Os irmãos habitam, vivem em união, em comunhão. Essa união do povo do Senhor é como óleo, é como esse óleo. Esse óleo que cura, esse óleo que unge, esse óleo que ilumina, esse óleo que perfuma. Eu gostaria de continuar, mas eu estou na metade da minha fala. E eu vou parar então aqui. Se Deus quiser, quinta-feira a gente continua. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, faze-nos um. Ajuda-nos a vivermos em união. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos. Amém.